Pessoal, bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Sim? Então tá ok. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje, que é aula de prática, né? É evidente que tudo fica mais difícil uma aula de prática online, né? Nós já temos essa dificuldade natural em sendo aulas presenciais, que dirá aula online, mas nós temos que enfrentar essas dificuldades, porque na vida prática vocês vão enfrentar essas dificuldades também, não é verdade? Bom, nossa matéria, parte teórica, é lógico, aqui nessa sala a prática anda junto com a teoria, independentemente. Então quem não faz teoria e não fez a matéria ainda, ou já fez e não estudou, cada um com o seu problema. Então aqui a nossa aula é consequência. Tudo que eu falo na teoria eu vou pedir na prática. Não vou pedir na prática nada que eu não falei na teoria. Por isso que a nossa teoria, ela caminha, aliás, a prática caminha junto com a teoria. Não é verdade? Então nós terminamos de falar tudo sobre recurso sentido estrito. Nós ficamos umas 6 aulas falando em recurso sentido estrito. Motivo pelo qual eu passei então uma peça para vocês elaborarem, que é um recurso em sentido estrito. E bastante simples. Por que bastante simples? Porque não tem tese de autoindagação, mais simples que os embargos, né? Porque nos embargos eu acabei falando a resposta, né? Porque nos embargos era uma omissão, porque não existia o voto vencido, né? A declaração de voto vencido no acordo, o que iria dificultar enormemente que você pudesse fazer os embargos infringentes, né? Então ali eu deixei a princípio para vocês quebrarem a cabeça e buscar onde que estava, se era omissão. Depois eu excluí a contradição, vocês ficaram só com a omissão, a obscuridade e a ambiguidade, né? No sendo do artigo 619 e 620, mas acabei numa dessas aulas deixando a matéria bem mais clara para vocês, indicando o ponto objeto pelo qual vocês deveriam debruçar e solucionar a questão da omissão via embargos declaratórios, certo? No recurso em sentido estrito, da mesma forma, é um recurso em sentido estrito de uma decisão de pronúncia, ou seja, é uma decisão em que o juiz, naquela fase de admissibilidade de acusação nos crimes de competência do tribunal do júri, ele mandou o réu ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri. Então ele pronunciou o réu, né? Se não me engano, a juíza, né? Acho que foi esse processo, eu atuei nele, eu que fiz o júri dele, depois não fiz mais, renunciei, não fiz mais recurso. O recurso em sentido estrito eu fiz, que depois voltou, e aí eu fiz o plenário do tribunal do júri, né? Então é para vocês impugnar aquela decisão de pronúncia via recurso em sentido estrito, dizendo o que, olha, se a juíza mandou ele a júri, não era o interesse da defesa que ele fosse a júri, a defesa não queria que ele fosse pronunciado. A defesa sustentava, e aí depois vocês vão, salvo engano, que eu nem li o material, que já foi parte do meu estudo, mas eu já fiz tanto júri, tanto processo, que você acaba não lembrando direito. Mas vocês vão ler direitinho, vocês vão verificar. Salvo engano, tem a tese da defesa de legítima defesa e de desclassificação de lesão, de tentativa de homicídio doloso para lesão corporal. Por quê? Esse sujeito que foi vítima, ele também foi agressor. E ele também agrediu a mãe do réu, que é uma senhora que tem problema de locomoção, ela tem uma certa deficiência, ou seja, especial em relação ao cidadão, podemos falar se existe um cidadão normal, né? Ela tinha dificuldade para caminhar, problema na perna, e ela foi agredida também pela vítima desse processo. E o filho saiu também em defesa da mãe. Então, essa, salvo engano, foi a tese que a defesa defendeu, porque que o réu não deveria ter sido pronunciado. Então, basta para vocês tomarem conhecimento de processo, que hoje é muito fácil você pegar. E eu procuro trabalhar com vocês com dados reais, porque vocês estão no final do curso, né? Então vocês têm condição de apreciar um processo real, porque daqui a pouco vocês estão, seja quem vai advogar, quem vai prestar concurso público em determinada área, que cai o direito penal, cai sentença,
cai, mesmo porque a OAB também, né? E mesmo que não vai advogar na área criminal, e às vezes os que não vão advogar a área criminal preferem a área criminal porque diz que é mais fácil, tem menos quantidade de peça, né? Então prefere a matéria penal, tá? E por esse motivo, então, hoje para você baixar arquivo, você vai lá, baixa um arquivo de 500 páginas, 1000 páginas, facilmente no processo eletrônico. Então, eu passei para vocês aí um processo de 300 e poucas páginas. O que interessa aí, primeiro, ele foi preso em flagrante, dá uma lida no auto de prisão em flagrante, dá uma lida na denúncia, que é 3 ou 4 páginas, dá uma lida nas alegações finais do Ministério Público e da Defesa e dá uma lida na pronúncia. Você terá argumentação, aliás, você terá não, a argumentação está toda lá. Então, se você olhar as alegações finais, a tese da defesa está lá. É a tese da defesa que você vai discutir aquela decisão de pronúncia. Você vai falar, ó, a decisão de pronúncia não catou a tese de defesa, mas ela deveria ter catado por esses motivos. Então, praticamente, vocês não terão a questão de autoindagação. Nada de questão de autoindagação. É fazer um recurso em sentido estrito da forma que nós aprendemos na teoria, ou seja, você vai endereçar a quem? A quem proferiu a decisão, certo? A quem proferiu uma decisão. É um réu só, não tem que formar um instrumento, então vai subir nos próprios autos, não é? O recurso em sentido estrito não precisa formar um instrumento. Então você vai fazer uma pecinha de interposição do recurso em sentido estrito e vai apresentar as razões. As razões você endereça o quê? Ao Tribunal de Justiça. Que antes da reforma 45 de 2004 nós tínhamos os tribunais de alçada criminal. Então tinha uma divisão de competência. Então depois eles foram extintos com a reforma do Judiciário, a emenda 45 de 2004. Então hoje é só Tribunal de Justiça, no âmbito federal, Tribunal Regional Federal. Então as razões é endereçada para o tribunal. Mas na interposição você tem que pedir para o juiz se retratar, porque ele pronunciou. Ele pode, com o seu recurso, dizer, olha, realmente eu entendo que a defesa está certa, eu estou me retratando aqui, estou desclassificando a tentativa de homicídio doloso para lesão corporal dolosa, que não é de minha competência, e vou determinar o envio para um dos juízes competentes. É lógico que ele vai fazer isso após o trânsito julgado, caso o promotor recorra dessa decisão. Que aí ele vai recorrer, se ele desclassificar, ele está dizendo que ele não é competente, o réu seria com fundamento no artigo 581, inciso 2 do Código de Processo Penal, nesse exemplo que eu dei. Tá certo? Então, interpôs, pede a retratação, não precisa formar um instrumento, o fundamento na interposição é no artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal, e aí que seja modificada em sede de retratação a decisão, né, para desclassificar ou para reconhecer, absolver sumariamente, reconhecendo uma tese de legítima defesa e subsidiariamente, caso não seja esse entendimento, que seja desclassificado para um crime de lesão corporal. Tá certo? Lesão corporal aí, lesão corporal dolosa, né? Que não é de competência do júri, ele vai mandar para outro juiz. Então esse é o pedido que você faz na retratação. Tá? Nesses termos, pede deferimento. Bom, você interpôs. Agora você vai fazer as razões. As razões endereçadas a quem? Ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que trata uma matéria da Justiça Estadual. Então lá você vai, egrégio tribunal, colenda Câmara Criminal, douta Procuradoria-Geral de Justiça, e aí você vai fazer a mesma regrinha do que nós já estudamos até hoje, os fatos, fazendo uma narrativa breve dos fatos. Fulano dia tal foi preso em flagrante, foi decretado sua prisão preventiva, teve audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, a vítima e o réu interrogado. Conforme consta as folhas tais. Você enumerou os fatos. Esse é o breve relatório dos fatos. Bom, e aí você vai dizer que nos fatos você vai dizer: a juíza rechaçou os argumentos da defesa e pronunciou o réu nos termos do artigo 581, aliás, nos termos do artigo da decisão de pronúncia, né? Pronunciando em homicídio, em tentativa de homicídio, ou seja, artigo 121,
parágrafo 2º, aí eu não me lembro quais foram as qualificadoras, se foi surpresa e motivo, não sei se foi, não lembro o motivo, tem 2 motivos, tá? 2 qualificadoras. Pronunciou ele nas 2 qualificadoras, você vai falar isso nos fatos, determinando ele submetido a júri popular. Quando é tentada, a forma tentada do crime, então é 121, parágrafo 2º, seja o inciso 4 ou inciso 1, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que é o crime de tentativa de homicídio. Tá? Então essa foi a decisão de pronúncia. Tá? E aí você vai dizer o direito. No direito você separa isso, coloca a letra A, os fatos, letra B, o direito. Então você vai discutir no direito, você vai discutir a decisão de pronúncia. Por que a juíza errou ao pronunciar? Quais elementos que tem nos autos que levariam a admitir uma legítima defesa ou uma desclassificação, uma ausência da vontade de matar e sim de lesionar? Isso você retira no depoimento, né, das partes do processo, do interrogatório do réu. Né? Então você retira esses argumentos, que você encontra esses argumentos na própria alegação final que consta nessa fase do tribunal do júri que antecede a decisão de pronúncia. Então, a matéria de direito que você vai arguir que a decisão de pronúncia deve ser modificada está toda nas alegações finais. Então, basta vocês argumentarem a tese que o advogado queria que prevalecesse. Não essa de mandar o réu para júri, mas desclassificar ou absolver sumariamente, reconhecendo um argumento da legítima defesa. Tá certo? Tudo bem? Então, o pedido sempre, né? Aí, letra C, o pedido, que o recurso em sentido estrito seja conhecido. Por quê? Lembra aquele juízo de prelibação que o tribunal faz quando ele analisa o recurso? O juiz já fez em primeiro grau, mas o tribunal repete tudo novamente. Ele vai ver se o recurso, se é o sentido estrito, ele é tempestivo, se você tem, se é o recurso adequado, se ele é cabível, se ele foi interposto regularmente, se há algum fato impeditivo do recurso, se há um fato extintivo do recurso, se a parte tem realmente interesse, se a parte é legítima para recorrer. Tudo isso aí o tribunal vai fazer em juízo de prelibação. Então, no seu requerimento, no seu pedido do recurso, você vai dizer justamente isso, que ele seja conhecido por preencher os requisitos de ordem objetiva e subjetiva dos recursos. Portanto, ele deve ser conhecido. Tá certo? Depois que ele for conhecido, aí no mérito você pede, né, que seja reconhecida, então, modificada a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau nessa fase do processo, reconhecendo a legítima defesa e subsidiariamente que seja, então, desclassificada, é uma tese subsidiária, desclassificada para o crime de lesão corporal, determinando, após o trânsito julgado, o envio ao juízo competente. E pede para oficiar a Procuradoria-Geral de Justiça para oferecimento do parecer, porque a Procuradoria atua no recurso em sentido estrito. Lembra que eu falei? Que 5 dias, quando chegar o processo lá no tribunal, o recurso em sentido estrito, ele será imediatamente distribuído, vai para a Procuradoria no prazo de 5 dias, volta, o relator tem mais 5 dias para apresentar o processo em mesa de julgamento. Não tem o revisor no recurso em sentido estrito. Só na apelação, nos termos do artigo 613, que é a apelação ordinária nos crimes apenados com reclusão e na apelação sumária também. Só que a diferença é que o prazo é menor na apelação sumária e os prazos são maiores na apelação ordinária. Mas na apelação sempre tem o revisor. Recurso em sentido estrito não tem o revisor. São 3 desembargadores que julgam. Um relator mais 2 desembargadores que compõem a Câmara de Julgamento. Tá certo? Tudo bem? Então esse é o pedido, um recurso em sentido estrito bastante simples. 2 laudas você faz esse recurso em sentido estrito, resumindo ali a tese. Eu quero que vocês aprendam a interpretar e fundamentar corretamente, né, os artigos, fazer o pedido corretamente. Você não pode fazer só que seja dado provimento ao recurso em sentido estrito para
Tudo bem, mas antes você tem que pedir que ele seja conhecido. Tem que passar pelo juiz de prelibação. Porque se não passar pelo juiz de prelibação, o tribunal pode falar o seguinte: olha, não conheço o recurso em sentido estrito por ausência de requisito objetivo. Portanto, nego o conhecimento. Então, ele não conhece o seu recurso, ele nem adentrou no mérito do seu recurso. Então, primeiro você quer que ele conheça o seu recurso, porque ele está correto, ele preenche os requisitos que você tem que observar para recorrer. E no mérito, aí sim você quer a reforma total ou parcial da decisão. Por isso que no mérito você pede que seja dado provimento ao recurso em sentido estrito, para, se for a tese principal, absolver sumariamente o réu, ou em tese subsidiária, caso esse não seja o entendimento dessa colenda da Câmara Criminal, seja então desclassificado de tentativa de homicídio doloso para lesão corporal dolosa, determinando o envio para o juiz competente após o trânsito julgado. Certo? E a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça para oferecimento de parecer no prazo legal. Tudo bem? Então, este é o recurso em sentido estrito que vocês vão fazer. Tá? Então, a argumentação é absolutamente simples, a interposição é absolutamente simples. Nós já estudamos que a interposição será por petição, onde você vai pedir a retratação. Não é necessário formar um instrumento, porque é um réu só. Se você pronuncia, a pronúncia suspende o julgamento pelo júri, então não tem problema que o seu recurso em sentido estrito suba nos próprios autos. Se tivesse dois réus, um recorre e o outro não, aquele que recorreu deveria necessariamente formar o quê? O instrumento. Fazer, indicar quais as peças que ele quer formar no instrumento. Cópia do auto de prisão em flagrante, cópia da denúncia, cópia do recebimento da denúncia, cópia da alegação final das partes, cópia da decisão de pronúncia, certidão da decisão de intimação da decisão de pronúncia. Tudo isso você teria que formar um instrumento, e o juiz, a própria lei determina que, se ele verificar que o réu não está devidamente instruído, ele mesmo deverá indicar outras peças necessárias para o tribunal apreciar o referido recurso. Isso consta na própria lei, no artigo 582 seguintes do Código de Processo Penal. Tá bom? Então esse é o objeto do estudo para vocês. Agora, quem tiver interesse, porque esse recibo tem muito carimbo, juntada, mandato cumprido, certidão, tal, isso aí, quem tiver o interesse de ler todo o processo, ótimo. É um processo que você vai conhecer. Olha, eu conheço um processo do júri, desde o auto de prisão em flagrante até a decisão de pronúncia. Então eu conheço tudo que pode acontecer num processo desta natureza. É uma forma de vocês tomarem conhecimento. Por isso gosto de trabalhar com casos concretos e para vocês, realmente, principalmente aqueles que não têm o contato direto com o processo. E muitos têm o contato direto com o processo, muitos são estagiários, e falei isso e falo sempre, e eu tenho tido essa experiência de 20 anos como professor, e isso não tem muita falha. Os piores alunos são os que fazem estágio. Sabe por quê? Porque, primeiro, ele acha que ele é estagiário, ele tem todo o conhecimento, ele não precisa assistir aula. Segundo, o estágio que ele faz é pegar um processo, levar lá para protocolar, ir lá pegar uma assinatura do juiz, e isso você aprende em 3 meses depois que sai da faculdade. Se você é estagiário no lugar onde o sujeito bota você para estudar, você vai estudar essa matéria e eu quero que você me faça isso, estudando a doutrina, esse é seu serviço. Isso sim é positivo. Agora, aquele estágio de estar todo dia no fórum carregando o processo, já tive experiência de 20 anos, eram os piores alunos, que chegavam para mim e diziam: professor, eu não tenho tempo de estudar, sabe, porque eu faço estágio. Eu fico o dia inteiro no fórum, lá pegando um despacho do juiz. Peraí, a teoria.
Lembra que eu falo para vocês que o principal é a teoria, é o conhecimento teórico que você tem? Lembram, quando eu falar isso, lembram sempre do contrato dos advogados modernos hoje, que se for para fazer um contrato não conseguem fazer sem um computador, porque ele precisa do modelo. Ele esqueceu que ele estudou lá no direito civil que para fazer um contrato, qualificar as partes, o objeto deve ser lícito, tem que ter um preço, a posse, né? Forma de pagamento, quando será a entrega do bem, se é posse imediata ou não, ou após o último pagamento, se for parcelado, qual for o competente para dirimir qualquer controvérsia existente no contrato, assinatura das partes e testemunhas. Está feito o contrato. Mas se o sujeito não lembra isso que ele estudou lá no direito civil, aí ele não faz o contrato no lugar nenhum. Se ele não tiver um computador que tiver um modelo, ele não faz o contrato. Por quê? Ele não tem a parte teórica. E aqui é a mesma coisa. Quem não tem parte teórica aqui vai ficar absolutamente perdido. Por isso que a nossa matéria, e isso foi um requerimento meu e de outros colegas de muitos anos, eu entrei na faculdade há 20 anos, de simplesmente anexar a matéria de teoria e prática. Teoria e prática junto, porque eram separadas. O que nós fazíamos? Nós tínhamos o processo penal 1, 2, 3, 4. Tudo bem, você cursava a teoria, processo penal. Aí lá na frente, você tinha a prática 1, 2, 3 e 4. Totalmente desvinculada. Às vezes você já estudou aquilo faz 3 anos, aí você iria ver a prática. E você já tinha esquecido até a teoria que o professor tinha passado. Então, por isso que nós brigamos para que a prática seja junto com a teoria. Ela caminha junto. Porque se você está bem na matéria teórica, não tem motivo para você não estar bem na matéria prática. É lógico que se eu quisesse complicar, se eu quisesse falar, não, vou dar questões de autoindagações, teses do STF para vocês descobrirem e sustentarem naquele probleminha que eu dei, é diferente. E aulas presenciais, às vezes eu faço isso. Porque é interessante para o aluno ele discutir essas questões de autoindagação. Porque é matéria de OAB, matéria de concurso público, né? Isso é importante, nós estarmos atentados a essas questões de autoindagação. Tá? Mas nas aulas online, infelizmente, o que nós temos é isso aí. A gente tem que passar as questões mais simples possíveis, mas sabendo que vocês estão bem na teoria. Essa é a minha preocupação, a teoria em primeiro lugar. Se você tem teoria, você vai fazer uma sustentação. Imagine você fazer uma peça copiando de modelo, copiando de alguém. Isso como advogado, se você for advogado. Aí chega na sustentação oral. Eu não consigo fazer a sustentação. Por quê? Porque você não domina a teoria. Você não domina aquilo que você escreveu. Por isso que você não consegue. Faz uma sustentação oral. Pedir para você, sustenta oralmente a peça que você fez aqui para mim em 5 minutos. E fala a sua argumentação. Você teria que ter condição de fazer isso. Por quê? Porque você tem o domínio teórico, você tem o domínio sobre os fatos. Por isso, quando a gente vai fazer júri, a gente fica aí 15, 20 dias estudando um processo e a gente decora o processo. Né? Seja o volume que for, pelo menos as partes principais, você tira aqueles carimbos, aquelas coisas erradas, certidão, que não interessa a maioria das vezes. Mas aquilo que a testemunha falou, você tem que saber de cor, tem que estar na ponta da língua. Se ela falar alguma coisa contrária, você já sabe, ela está mentindo, ela está falseando, não foi isso que ela falou lá atrás. Tá? Então, isso é a importância de você conhecer o processo para você poder trabalhar. Tá? E na medida do possível, eu vou passando processos reais para vocês. Quando eu vejo que não dá, aí eu elaboro um problema para que vocês possam trabalhar em cima daquele problema. Porque daqui a pouco a gente vai fazer uma carta testemunhável, né? Quando o juiz denega um recurso, né? Que não pode ser apelação, porque se denegar a apelação cabe rese, mas ele denega o rese. O recurso cabível é carta testemunhável. Eu tenho 20 anos de trabalho na advocacia, aliás, é para 30 anos de formado, né? O ano que vem, que eu formei em 92, é para 30 anos de formado, eu nunca fiz uma carta testemunhável. Mas é importante.
ela está no código, ela é exigida em concurso público, em exame de OAB, eles perguntam de carta testemunhar. Por quê? É um recurso que tem previsão no Código de Processo Penal. Então nós temos que estudar sobre ele e fazer uma carta testemunhar, porque ela é diferente. O endereçamento dela é para o diretor do cartório, não é para o juiz, você tem que instrumentalizar, tem consequência no julgamento dela no tribunal, quando ela está instruída, quando ela não está instruída, porque às vezes pode existir a possibilidade de embargos infringentes de carta testemunhar lá no tribunal, ou não, eu tenho que explicar para você. Então, na parte teórica, eu tenho muito detalhe para passar, mas na prática não, né? Mesmo porque, estou exemplificando, 30 anos de advocacia, eu nunca fiz uma carta testemunhar. Mas eu conheço a doutrina. Tudo que fala sobre carta testemunhável, que a doutrina fala sobre carta testemunhável, eu tenho conhecimento. Embora nunca precisei utilizá-la na prática. Tá? Porque é um recurso absolutamente subsidiário. Né? Subsidiário. Por quê? Denegou a apelação. Então está lá no 639, quando o juiz denega um recurso ou, embora admitindo, obsta seguimento para a instância superior. Então denegou a apelação, então eu vou entrar com carta testemunhável. Não, ela é subsidiária, porque o artigo 581 fala da decisão que denega a apelação, cabe recurso em sentido estrito. Tá certo? Tudo bem? Mas na medida do possível, se for um habeas corpus, vocês vão fazer um habeas corpus em caso real, de repente um mandato de segurança também em caso real, né? Isso é importante para que vocês sintam, né, verdadeiramente essa questão do processo real, né? Como que funciona, mesmo porque muitos não têm o conhecimento do processo criminal real, como ele funciona. E na OAB, ainda que não seja na parte prática, na teoria, você vai ter que saber direito processual penal, direito penal, porque senão você pode até acertar outras disciplinas, mas você corre o risco de ser reprovado caso não vá bem nas disciplinas de penal, disciplina de processo penal. Tá? Então faz parte, e para a formação universitária, né? Quem não tiver bem não vai passar na matéria. Quem não passa na matéria não conclui o curso. Não é verdade? Tá certo? Mas é lógico que nós estamos tendo, e vocês viram no semestre passado, toda uma flexibilização. E isso é uma forma coerente, né, de você respeitar o aluno, você respeitar uma situação de pandemia, né, você respeitar a disponibilidade de cada um, né, isso é uma coisa real. Tem alunos que chegam para mim, professor, infelizmente eu não tenho notebook, meu notebook quebrou, eu não tenho dinheiro para arrumar. Como que eu faço? Não, peraí, nós vamos resolver. Você tem celular? Então tá bom, o que eu fiz? Comecei a postar as aulas no YouTube, ele assiste as aulas no YouTube, a gente tenta resolver. Nós entendemos essa situação de excepcionalidade que nós vivemos. E essa é a função do professor, é a função da coordenação, né, de mediar para que todos tenham alcance, né, na medida do possível, porque vivemos situações excepcionais. Né? Presencial é outra questão. Presencial, a única coisa que eu faço, vou lá, dou minha aula, tenho segurança que não sou um ótimo professor, não sou um bom professor, mas meu empenho ao máximo em passar as informações da doutrina e as informações da jurisprudência atual e o que elas falam sobre o tema que eu acabei de falar ali na aula presencial, motivo pelo qual eu exijo do aluno a resposta em proporção àquilo que eu passo para o aluno. Né? Só isso que eu faço, nada mais que isso. E com o único objetivo, né, que o aluno se conscientize que ali é o momento dele estudar, ali é o momento dele buscar o conhecimento. Né? É na faculdade. Tá certo? Então, nessa situação excepcional, eu me coloco à disposição, né, a vocês, e sempre me coloquei, até no WhatsApp, o professor faz isso, responder pergunta, dúvida de aluno para o WhatsApp, aluno que me dirigem pessoalmente a mim, em WhatsApp particular, fazendo perguntas sobre a matéria, não tem problema nenhum, é um prazer. Eu acho que se você tirar um minutinho para contribuir para o conhecimento de outra pessoa, isso é gratificante. Né? Se eu não souber dar a resposta, certamente eu irei ficar absolutamente curioso e imediatamente eu vou procurar essa resposta.
Ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo. A cada dia nós aprendemos. E se eu não souber responder, vocês podem ficar tranquilos. Eu deixo tudo que eu estou fazendo e vou em busca da resposta. Eu vou conferir a resposta. Porque essa é a nossa função, né? De buscar o conhecimento e transmitir um pouco de conhecimento. E nas graduações, vocês sabem disso, que a graduação é o contrário, né? É o aluno que tem que buscar o conhecimento, o professor é só o referencial. Por exemplo, eu falo para vocês, olha gente, recurso sentido estrito, está aí para vocês estudarem. Estudem recurso sentido estrito. Próxima aula eu vou estar aqui aguardando e nós vamos debater recurso sentido estrito, com vocês já preparados da matéria. E só vem para a sala de aula, né, para a gente discutir a matéria, solucionar dúvidas sobre o tema. Nós procuramos fazer o inverso. Nós, que eu digo, professores do Centro Universitário Moura Lacerda. Nós procuramos já direto passar essa informação o máximo possível para vocês. Mas vocês têm que contribuir também buscando o conhecimento e trazendo para a sala de aula. Isso enriquece a aula, enriquece a formação do aluno e principalmente a formação do professor. Tá certo? Mas, bom, agora eu passo a palavra a vocês, já falei demais, né? E alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o tema? Dificuldade todos terão, porque eu falei para vocês que esqueçam modelos. Cada um vai ter o seu modelo, em qualquer área do direito. Você não vai copiar uma apelação no processo civil de outra pessoa, porque você vai ter a sua apelação, a sua estética, a forma de você trabalhar. Você vai ter a sua forma própria, né? Se você tem a teoria, você não precisa do modelo. Ah, mas estou impedido de ver o modelo. Não, eu só não estou dizendo para vocês ficar vinculado àquela preocupação de nem tentar. Porque tem gente que não tenta. Fala, não, é difícil, eu não vou conseguir, eu vou pegar um modelo aqui, adequar e fazer e pronto, ponto final. Eu já disse, quem não quiser fazer nenhuma peça não precisa. Nós vamos ter uma provinha, quem tirar 6 na prova está aprovado na matéria. Quem tirar 6 na prova está aprovado na matéria. A nota mínima, 6, né? Está aprovado na matéria, não precisa me entregar peça nenhuma, tá? Mas o que o meu interesse justamente é o contrário, é que vocês tentem fazer, que vocês peçam ajuda ao colega, pedem ajuda ao professor. Olha, eu estou com essa dúvida aqui, como que eu coloco aqui? Eu tenho que pedir a retratação, não tenho que pedir? E as razões? Para quem que vai as razões? Esse tipo de dúvida vai vindo e vai sendo sanada. E você, de repente, falou, consegui fazer. E você vai sentir bem com isso, quando você consegue fazer o recurso. Por isso que eu estou dando tempo aqui para vocês. Eu não coloquei ainda nem a possibilidade de vocês entregarem os embargos, porque não temos pressa. O recurso sentido estrito não marquei data ainda para entregar, para vocês que tenham ter tempo de fazer e pelo que nós estamos andando na matéria, vai ter tempo suficiente para fazer essas peças. Tá certo? Tudo bem? Então agora eu abro franquio a palavra aos queridos alunos aí para que se possam fazer alguma pergunta, uma argumentação, ou tirar alguma dúvida. Fiquem à vontade, estou à disposição. Vamos lá. Pois não. Sim, nas alegações finais você falou, olha, quando o juiz aprova, aí você vai falar, a prova é manifesta. É lógico, nesse caso a prova não é manifesta, mas é uma tese sua. Você vai dizer, no seu entender, que tem prova o suficiente ter o réu agido em legítima defesa, portanto, o juiz, nesta fase, deveria o quê? Absolver sumariamente, reconhecendo uma das excludentes. Legítima defesa própria ou de terceiro. Talvez ele foi defender a mãe, então é legítima defesa de terceiro e não legítima defesa própria. Ou pode ser legítima própria e de terceiro. Tá bom? Então você faz isso nesse momento, pedindo para o tribunal reconhecer essa hipótese. E subsidiariamente,
você pode pedir a desclassificação, que seria uma situação favorável ao réu, porque ele sairia do julgamento pelo tribunal do júri e seria submetido a julgamento pelo juiz singular. Queria aplicar a pena, se for lesão, desclassificar para lesão grave ou lesão gravíssima, a pena seria de acordo com o parágrafo 1º ou 2º do artigo 129. Tá bom? Tudo bem? Mais alguém tem? Por nada. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Estou à disposição. Pois não. Certo. Então, normalmente eu tenho essa preocupação, porque ela me falou agora, você viu que eu entrei um pouco na pergunta dela. Falei, olha, você pode e deve pedir absolvição sumária. Então, da mesma forma, eu esclareci. Então, na medida do possível, sempre, quando eu peço para ler um artigo, por exemplo, que eu estou disponibilizando no YouTube, às vezes não sai o artigo, mas eu menciono, conforme artigo tal que foi lido, vocês podem ir lá e buscar o artigo e conferir aquilo que eu falei. Tá? Então, eu procuro, grande parte, quando o aluno faz a pergunta, eu, às vezes, adentro até mesmo na pergunta antes de fazer a resposta. Tá certo? Mas a gente vai aperfeiçoando, né? Eu estou fazendo isso, colocando essas aulas no YouTube e, de certa forma, nós vamos aperfeiçoando. Desculpa, falhou a pergunta, você pode ir? Ah, entendi. Bom, vou te falar para vocês que nessa parte eletrônica, realmente que eu tenho um filho aqui comigo de 17 anos aí, que ele que me ajuda aqui, porque eu, falar a verdade, eu sou do tempo, como diz, do tempo antigo, né? Eu já tenho 52 anos, então olha, quando começou esse processo digital, eu achei que eu ia ficar louco. Até hoje eu enfrento cada problema nesse processo digital, que dá vontade de chegar assim, ó, eu vou parar de advogar, já deu. Não dá. Cada tribunal tem um sistema, às vezes você não está com o programa adequado aqui, você tem que instalar. Então é uma loucura, né? Eu acho que a advocacia hoje está para quem vem agora, vocês que estão chegando agora nessa modernidade. Para gente que já tem um pouco de idade, olha, fica cada vez mais difícil, né? Então eu às vezes tenho que pedir auxílio. Por exemplo, à noite, na aula de prática, é uma coisa incrível. É na sequência. Dia de quarta eu dou processo penal 1 às 7 horas e prática às 21 horas. Já são quase que 4 aulas seguidas que nós não conseguimos ter aula de prática, porque fica picotando só nessa aula de prática. Eu não sei se o sistema está gravando ainda a aula anterior, então eu vou reportar isso à informática. Testei, não é meu computador, não é o computador dos alunos. Mas não conseguimos aula de prática na quarta-feira à noite. Eu tenho que gravar um vídeo separado para eles e mandar via WhatsApp para que eles possam ter acesso às explicações. Então, às vezes, eu não entendo por quê. Só na quarta-feira. O resto, por exemplo, hoje nós estamos tendo aula normal. Vocês estão me ouvindo, acredito que perfeitamente. Eu estou ouvindo vocês perfeitamente. Então, o sistema também, às vezes, atrapalha. Inclusive, eu vou fazer reportar esse problema hoje lá no setor de informática. Tá bom? Mas agradeço aí a sugestão, que talvez pode ser isso. Mais alguém? Então tá certo. Alguém tem mais alguma pergunta, algum esclarecimento que possa ser? Talvez, é o que eu digo, talvez a pergunta de um serve para todos. Então não precisa ficar com medo de perguntar. Vou perguntar, o pessoal vai achar que eu não sei. Não existe isso. Vocês estão aqui para aprender. E já falei, se eu não souber responder, você pode ter certeza, daqui 1 hora, 2 horas, 3 horas eu vou estar respondendo via WhatsApp ou em qualquer lugar. Porque ninguém é obrigado a saber de tudo. Nós estamos aprendendo a cada dia. Eu aprendo com a pergunta de vocês
né? Eu aprendo com a leitura da internet, com uma notícia da internet. Falei, gente, eu nunca tinha pensado isso. E falei, mas não é possível. 30 anos eu nunca tinha pensado nisso. Aprendi recentemente. Quer dizer, então a nossa vida é assim, né? Cada dia a gente aprende. Então, não precisam ficar com medo de perguntar. A dúvida de você pode ser a dúvida do outro, que também está com medo. Vou perguntar, senão eles vão achar que eu não sei a matéria, que eu não estudei. O professor está aqui para isso. É para tirar dúvida e é para ajudar. Senão, não precisa de professor. Você faz um curso totalmente à distância, sem professor, só com material escrito. Não é verdade? Tá bom? Quem mais tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema? Eu fiquei com dúvida nesse ponto aqui. Como que eu faço? Alguém tem alguma questão a ser discutida, a ser debatida? Quanto ao material, teve aquela discussão de material, aquilo não me acrescenta em nada, não me atrapalha em nada e não me diz respeito a nada, porque eu já estou numa fase da vida assim que eu não me importo com mais nada. Graças a Deus já estou satisfeito que eu consegui na minha vida com a advocacia criminal. E hoje, se eu estou aqui dando aula para vocês, vocês têm toda a certeza que eu faço isso com todo amor e carinho, porque eu não preciso disso. Eu não preciso advogar, eu não preciso dar aula, mas eu faço por quê? Porque eu gosto. A advocacia, o que eu queria na minha vida, só fazer júri. Eu queria ser um advogado assim, só vou fazer júri. Não fala para fazer audiência não, vai. Me dá um processo preparado aqui para me estudar para fazer o júri. E é que eu penso em fazer logo logo. Se quiser que eu faça o júri, me contrate. Senão, não me procura para mais nada, que eu já parei, já que eu já tenho 30 anos, eu já cansei. Você entendeu? E se eu estou aqui dando aula para vocês, e há 20 anos eu dou aula, não faço isso por dinheiro. Isso não é demagogia, não é hipocrisia de forma alguma, porque vocês sabem muito bem a remuneração do professor brasileiro. A não ser aquele que está lá na Universidade Federal, Universidade Estadual, que tem aqueles projetos de carreira, de não sei o quê, de não sei o quê. Mas nós aqui das faculdades particulares no Brasil, se você dá uma aula de sexta-feira à noite, se você pensar que isso você vai estar sendo ressarcido, jamais você daria uma aula de sexta-feira à noite. Às vezes a gente aniquila a nossa vida social e dá uma prioridade a dar aulas. Mas isso por amor, é por satisfação, porque você tem um pouco de conhecimento que você adquiriu nesse tempo. Então é um prazer para mim passar esse conhecimento. Às vezes eu estou mal aqui, né? Porque eu estou ficando mais em casa, né? 52 anos, hipertenso, eu me chama para ir em qualquer lugar que eu não vou. Eu só fico em casa ou vou para a fazenda, só isso, mais nada, né? Então, às vezes eu estou aqui chateado, ou com, sei lá, com a cabeça ruim. Eu começo a dar aula, acaba o problema. Eu esqueço de todo o problema. Isso é gostar de dar aula, ao meu ver. Eu já cheguei a esse conhecimento, a esse entendimento, que isso é gostar de dar aula. Porque quando eu termino a aula, eu não estou do jeito que eu estava. Então isso significa que a aula faz bem. A partir do momento que a aula começar a me fazer mal, vocês podem ter certeza que vocês não me verão mais. Se eu falar, não, isso está me fazendo mal, eu vou chegar, parei, não quero mais dar aulas. Tá certo? Então eu quero que vocês tenham essa certeza. Eu estou aqui para ajudar vocês, na medida do possível. Tá? Como eu faço com colegas de 10 anos de profissão, de 15 anos de profissão, que foram meus alunos, estão no meu WhatsApp. Professor, eu estou aqui, o que você acha que eu faço nisso aqui? O que eu estiver fazendo, eu paro, vou lá e respondo. Falo, a minha opinião é assim, mas toma cuidado com isso, não faça isso, que isso pode te dar problema. Porque eu já vivenciei coisas, eu já vi de tudo, praticamente. É lógico, nem de tudo, porque 52 anos já não pode falar que viu de tudo. Cada dia você vê uma coisa que você não espera, que jamais poderia acontecer aqui. E acontece. Né? Mas é um prazer ver um ex-aluno aí me ligando, conversando. Estou advogando, estou com um cliente assim. E confiar na minha contribuição. Né? Em ligar para mim e falar, essa é uma fonte que eu posso conseguir com que ele me ajude. Isso eu farei sempre, faço até hoje. E sem cobrar nada. Sem cobrar nada, podem me ligar, quem tem meu celular, às vezes ligam na faculdade, pedem meu celular, tá certo? Então esse é o meu objetivo, único,
tentar ajudar vocês, passar um pouquinho do pouco conhecimento que a gente tem e contribuir. E aprender com vocês. Porque a cada pergunta é uma situação nova e às vezes, a maioria das vezes, a gente está sempre aprendendo. Tá bom? Mas alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não se preocupe com a data de entrega. Preocupe com a única coisa que eu quero que vocês se preocupem. Fazer. Faça errado, depois viu que errou, apaga, faz de novo. E é assim que você vai ter segurança. Ainda que você não vá advogar no direito penal, não interessa. Você está na faculdade. É uma matéria obrigatória da faculdade. É uma matéria obrigatória. Então faça com o dia da manhã ninguém sabe. Né? Tive colegas aí que começaram na área trabalhista, hoje são advogados criminalistas. Tive colega professor de Seguridade Social, que hoje eu encontro ele no foro criminal, atuando lá no CDP, na cadeia, fazendo progressão de regime. Só isso que ele faz. Era professor de Seguridade Social, só fazia previdenciário. Então o mundo dá volta, né? E a gente tem que estar preparado para essas voltas que o mundo dá. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento? Eu estou à disposição de vocês. Que é isso, eu que agradeço aí a consideração de vocês. E vocês podem contar comigo, se tiver dúvida, me localizem de qualquer jeito, seja pelo WhatsApp, seja por aqui quando iniciar a aula, já escreve as perguntas num papel para não esquecer. Está estudando, deu uma dúvida, escreve lá numa agendinha, lá na hora que começar a aula, eu vou perguntar para o professor para ele explicar sobre isso. Ainda que não seja no contexto da aula, eu vou explicar. Ainda que não seja no contexto, vou ter certeza que eu vou explicar. Tá bom? Agora estamos... qual que era a minha vontade de fazer com vocês? Fazer um júri simulado, que eu coordeno isso há 20 anos, que eu coordeno o júri simulado. Eu queria estar trabalhando com vocês, fazendo o júri simulado com vocês e com a turma que está saindo da faculdade. Mas, infelizmente, né, não é o nosso tempo, né? O tempo de Deus, Ele que sabe o que tem que ser feito, e não é a gente que vai contrariar e discutir os desígnios de Deus, motivo que nós não vamos realizar esse júri simulado. Mas eu penso em realizar até outra atividade aqui, via online, mas a gente, né, eu já tenho uma dificuldade própria de mexer com essas coisas, dessa informática maluca de hoje, né, mas eu sinto frustrado, né, e a gente não poder realizar com vocês essas aulas práticas efetivas, com a sessão do Tribunal do Júri, com audiência simulada do Tribunal de Justiça, julgando um caso relevante, para tendo lá os desembargadores, alunos, como nós fizemos isso em outras oportunidades. Mas quem sabe, se assim Deus o quiser, no próximo semestre nós vamos poder estar aí no último período com vocês, e aí sim nós vamos realizar essas atividades da forma que eu sempre desejei. Tá bom? Então, fiquem com Deus, e se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, reporte a mim, qualquer aluno que tiver, qualquer aluno que precisar, reporte a mim, envie aqui, deixando no chat as perguntas, ou me conectando através do grupo do WhatsApp da sala, que é uma forma democrática, talvez eu tire a dúvida de um, tire dúvida de todos, né? E isso é sempre importante, e estarei sempre à disposição. Tem meu e-mail institucional também, que vocês podem mandar por e-mail. Também não olho e-mail todo dia, né? Mas eu vou olhar, se eu não olhei num dia, eu olho no outro, e acabo respondendo lá por e-mail também. Tá bom, pessoal? Então, desejo a vocês aí um ótimo final de semana, e semana que vem nós estamos de volta, né, com a nossa aula de processo para terminar o recurso de apelação, ou pelo menos tentar terminar o recurso de apelação. Tá bom? Então tá, fiquem todos com Deus. Eu irei disponibilizar essa aula também no YouTube para vocês, quem tiver alguma dúvida e quiser assistir novamente esse comentário, que hoje eu falei pouco da matéria e mais em assuntos aleatórios, né? Mas eu acredito ter contribuído também para vocês de alguma forma, né? E fez bem para mim também argumentar com vocês dessa forma, tá bom? E quero que vocês tenham certeza, estarei sempre aqui à disposição em relação às minhas matérias, não só processo, não. Direito penal, que eu fui professor de direito penal, parte especial, parte geral, durante muitos anos.
E hoje, infelizmente, o tempo que me toma a advocacia, para vocês terem uma ideia, eu tenho 18 aulas por semana. 18 aulas por semana. Isso para mim, assim, é uma coisa absurda, porque eu tenho minhas atividades aqui, o fórum está parado, mas tem os processos eletrônicos caminhando, eu tenho outras atividades particulares também que me tomam tempo. Então 18 aulas para mim é muita coisa, mas eu assumi esse compromisso com a coordenadora e vou fazê-lo afinco até o final do semestre. Tá bom, gente? Então, despeço-me de vocês e tenham todos um bom final de semana e segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Tá bom? Bom dia a todos, tá? Fiquem com Deus.